bem-vindo ao MF.cast. Eu sou Mislaine Fernandes, instrutora e mentora, apaixonada por acompanhar profissionais da área da beleza, por entender o que constrói, sustenta e destrava uma carreira beauty. Aqui nós falamos sobre 3 pilares que sustentam uma carreira de profissionais da área da beleza, que é o espiritual, emocional e técnico. Hoje nós temos alguém aqui muito especial nesses primeiros episódios do MF.cast. Não é uma entrevista, é uma conversa que fala diretamente do coração, onde ela vai compartilhar com vocês o que moldou a história dela. E com vocês, Tayana Sara. Thay, já quero começar aqui te fazendo uma pergunta bem impactante. Hoje, qual parte da sua vida você tem orgulho de ter construído? A parte que eu mais tenho orgulho de ter construído na minha vida, com certeza, foi criar o natural perfeito, que é a minha técnica, que não é só construir uma carreira, você decidir o que de fato você realmente gosta de fazer. Eu estou exatamente onde eu queria estar. Falando de técnica, espiritual e emocional. O emocional foi um pilar que eu mudei muito, não muito rápido, mas foi o fundamental para eu estar exatamente onde eu estou. O espiritual foi uma conexão muito forte quando eu juntei o espiritual com o emocional. Que não adianta a gente estar firme em uma coisa, sendo que o nosso espiritual tá por água abaixo. Tá. Qual foi o momento que você quase desistiu, mas ninguém sabe disso? Essa palavra é forte. Foi lá em 2019, quando eu abri o primeiro espaço junto com a minha mãe. E ali eu fiz o meu primeiro curso. O resultado não era legal, não era uma coisa que estava me agradando, o cliente reclamando, enfim. E aí eu falei pra minha mãe que eu não queria ficar mais lá, vendi minha mesa, vendi um monte de coisa, vendi o meu material todo e fui trabalhar no hospital de assistente administrativo. E aí eu fiquei 45 dias. Não era um lugar onde que Deus tinha me prometido crescer. Aí chorava todos os dias quando eu entrava ali. E aí Deus falando, aqui não é o lugar que eu quero que você esteja. Aqui não é o seu lugar. E aí esses 45 dias foi uma reflexão de que eu precisava de aguentar, porque o processo é muito forte, né? E essa desistência, ela veio por falta de resultado, porque você se comparava, como que foi? Eu achava que eu nunca ia conseguir entregar o que eu entrego hoje. Ficava olhando profissionais que antes eram referência pra mim e falava, gente, eu nunca vou conseguir um resultado. Tá distante demais. Tá distante demais. A comparação me levou à desistência, né? Foi quando eu decidi ir pro hospital. E hoje eu vejo que o mercado, eles estão ainda muito focados na técnica. Ai, 1001 extensor, não sei o que de novidade. As pessoas, elas não entendem que por trás de uma técnica existe algo muito forte, que é o que você citou agora há pouco, né? Que é o espiritual e o emocional. Então, sem emocional trabalhado, sem espiritual, para você entender o chamado que Deus tem para sua vida, eu vejo que as coisas se tornam um peso. E aí entra a comparação, a falta de segurança, a falta de confiança. Tudo que uma profissional da área da beleza vive hoje, elas acham que isso acontece só com elas. Dito isso... Tá falando muita coisa porque eu bebi, mas... Dito isso, qual foi o momento da sua jornada que você entendeu que você tinha um chamado na área da beleza? Na verdade, foi revelado isso pra mim, né? Teve um dia que eu fui num culto e uma pastora que nunca tinha me visto falou sobre não deixar o meu sonho na gaveta. E o que era o meu sonho? E aí aquilo ficou matutando na minha cabeça. Tirei sonhos da gaveta que não eram meus. Dei uma tropeçada, mas aí voltei para a minha realidade e para o meu sonho. Como foi esse despertar? Porque às vezes muitas pessoas falam assim, mas eu não sei se eu tenho uma promessa, eu não entendo Deus falando comigo. Como que você conseguiu alinhar uma promessa de Deus para sua vida com a sua parte carnal, né? Vamos dizer assim.
foi aparecendo cliente que eu nunca vi na minha vida, cliente fora da minha localização. Clientes assim, eu vi seu trabalho no Instagram, gostei, vim, e foi ali que eu falei, é Deus que tá aqui. Porque eu era uma pessoa que não estava movimentando muito o Instagram, e mesmo assim Deus começou a agir ali, em trazer clientes que não estavam na minha Na sua visão, né? visão, né, de certa forma. Porque o que a gente espera das clientes, né, das clientes novas? Vim por indicação. E, na verdade, a indicação era de Deus, porque ele Não tem mandava. explicação. Olhando para a situação hoje, você entendeu que não era o mercado das vendas que estava te travando. Como você conseguiu buscar e entender esse propósito? Processo de autoconhecimento. O autoconhecimento me ajudou muito. Entender o meu temperamento, porque muita gente acha que é bobeira, mas não é bobeira. A gente entender esse temperamento ajuda a gente a ir muito além do que a gente imagina. E aí eu percebi que era isso que estava faltando. Era me autoconhecer. Conhecer que realmente eu tenho necessário. Eu vejo que quando você não se conhece, é muito difícil até de você entender o outro. Entender, no nosso caso aqui, que a gente está falando para profissionais da área da beleza, entender as clientes fica mais difícil. A Thay é sanguínea, se você não sabe sobre temperamento. Temperamento sanguíneo, ele é mestre para deixar as coisas pela metade. Ele ama uma novidade. Então, hoje, para ela criar e desenvolver a técnica dela, que é o natural perfeito, ela precisou entender quem era a Tayana, porque é uma certa necessidade natural do corpo dela de buscar por novidade. Então, hoje, se ela não entendesse que ela é sanguínea, que ela tem esses pontos fracos que precisavam ser trabalhados, ela já teria tirado esse foco do natural perfeito que está crescendo na cidade demais, né? Nossa, demais. E a loucura, porque como só tá crescendo, acaba que uma coisa puxa a outra. Eu falando sobre o natural perfeito e entregando de fato o natural perfeito, chegam pessoas no meu perfil para me mandar mensagem achando que é uma unha natural. E não é uma unha natural, é um alongamento que eu entrego com a naturalidade, com resistência. E aí eu acabo explicando para as pessoas que é realmente o natural perfeito. Agora, nós queremos saber do seu início. A gente já entendeu onde você chegou, você está onde você gostaria de estar. E o ponto principal é essa jornada inicial, porque no início é tudo mais difícil, né? Então eu quero trazer esse programa principalmente para os profissionais que estão migrando de carreira, que estão começando ou que já começaram e por algum motivo elas pararam. Conta pra gente como que foi esse despertar para a área da beleza. Aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. A minha mãe, ela já é manicure, já tem uma cartela aí de cliente. Esse desejo, eu comecei a fazer unha em mim, eu tinha 12 anos, e na escola a gente tinha um jornal. A escola tinha um jornal, apresentava várias coisas, e na área da beleza tava lá, eu, ensinando a fazer unha. Sério, que legal. Muito legal. Ensinava a fazer unha, como pintar, mexia com decoração, fazia porco, fazia galinha, fazia vaca, colava jornal, tudo que Pode hoje, imaginar. hoje já não tá mais na minha realidade, mas foi importante esse início, né? De começar ali com a decoração, ensinar, já ensinei também. As crises de ansiedade. É babado. O meu primeiro espaço mesmo, quando eu decidi levar o empreendedorismo das unhas, foi no hall da escada do prédio onde a gente morava. Era tudo muito simples, mas ali a gente começou a atender as nossas clientes que já estavam com a gente, né, mais tempo. Foi ali que eu falei, não, na verdade, ali eu comecei só com o tradicional. E aí a vontade de fazer o curso de alongamento foi uma cliente, tadinha da Andréia, tá comigo até hoje. Foi uma cliente que desesperada e tinha um casamento
Ah, eu quero fazer alongamento, quero fazer unha, não sei o quê. Aí eu, muito curiosa, fui e olhei no YouTube. Fui no YouTube, depois se quiser eu te mando até uma a foto pra você colocar no cantinho. E apliquei lá a fibra dela, que não durou nem 2 dias, nem chegou aí pro casamento. E aí eu fui em busca de mais conhecimento, né? Nunca parei de investir em conhecimento. E ali, depois que a gente saiu desse hall da escada, a gente foi para um espaço que continuou sendo pequeno. Cabia eu, a minha cliente, a minha mãe e a cliente dela. Do outro lado da rua, o moço estava reformando onde a gente tá. E aí eu falei com minha mãe, vai lá, porque eu ainda não tinha tanta maturidade para conversar. Vai lá, mãe, conversa com ele, pergunta se ele vai alugar, não sei o quê. E aí ele falou que ia alugar, perguntou para minha mãe o que que se a gente iria continuar com esse salão. E aí aí ele falou que alugaria pra gente, alugou lá. Na pandemia eu fiz um curso técnico de estética no Senac. E aí não era uma coisa assim que tava ardendo no meu coração, mas eu tava sempre querendo, buscando por conhecimento. Então eu sempre tava atirando para tudo quanto é lado. Fiz o curso de estética, fiz design de sobrancelha, visagismo, e nada disso foi pra frente. Ainda metade, no 6º período, porque eu sou uma ótima sambinha, eu sou sambinha nata. No meio do caminho perdeu o tesão, largou tudo pra trás. Completamente, No meio do caminho eu já não queria mais saber de estética, já tava ali perdida no que realmente eu queria, né? E aí a gente foi para esse espaço com o que a gente tinha mesmo. Eu não investi nada, minha mãe não investiu em nada. Até porque, para minha mãe, do jeito que tava bom. E ela fala isso, sabe? Ela frisa que o crescimento do salão sempre foi porque eu sempre quis ter um salão, fazer uma reforma, ter um lugar confortável. Que ele é o lugar que a gente mais fica, né? E aí a gente entrou com o que tinha. Depois de 2 anos veio a reforma. Eu era refém do salão. Eu não sabia administrar meu dinheiro. Usava todo o dinheiro assim. Se faltasse produto, eu gastava com produto. Se caso não, eu gastava com lanche, com bebida, com essas coisas assim, sabe? No primeiro salão, que era no hall da escada onde a gente morava, lá eu só fazia tradicional. Então eu cobrava R$ 35 pé e mão. E aí no segundo, a gente manteve o preço de R$ 35 por um tempinho. Depois a gente foi para 45. E no terceiro salão, a gente já cobra R$ 50 o pé e mão. A minha aplicação no formato almond é 180 e no formato quadrado é 170. E a manutenção é 140 e 130. Compartilhar com ela. O que hoje em dia tá vendendo muito? As pessoas, elas não querem perfeição, elas querem a verdade por trás de uma profissional. Então, amiga, como você vai vender muito alongamento hoje? Mostrando a verdade da mesa, né? A gente volta com a unha quebrada, volta com a unha trincada, mas ela também volta com o alongamento perfeito. Só que ela volta com o alongamento perfeito, não é todo mundo. Então, aqui, a construção do podcast está sendo para elas verem que a gente vai começando do jeito que dá, como que tem. No meio do caminho a gente vai melhorando. E muitas nem começam porque não tá perfeito, sabe? Agora estamos no nosso momento café. E tá, nós sabemos que o mercado da beleza é um mercado que ele não vai ser substituído por IAS, porque precisa do serviço manual. E é uma profissão muito próspera, glória a Deus por isso. E o intuito desse podcast é a gente levar para os profissionais que fazer unha, fazer sobrancelha, fazer cílios, não é simplesmente só fazer. A gente transforma mulheres através das nossas mãos no nosso trabalho. E baseado em todo o mercado da beleza, em especial a área nails, que é a sua área de atuação no momento,
eu queria que você deixasse para elas um recado. Um recado que você gostaria de ter escutado em 2017, quando você começou. E essa mensagem ela vai alcançar milhares de corações. O que você falaria para elas? Se Deus te deu um sonho, não desista dele. Porque ele nunca planta uma coisa no seu coração, sendo que ele não vai cumprir, ele não vai mexer, ele não vai transformar. Então, só segue o seu sonho. Eu me lembro que o recado de Deus para mim é que eu era a menina dos olhos dele. Então, quando eu peguei esse recado, eu escutei isso de 3 pessoas diferentes. Então, foi recado assim, de confirmação. Foi quando eu não desisti de caminhar. Lógico que a gente tem vontade de chutar o balde. Isso daí não acontece só comigo, não aconteceu só com você. Isso Eu tenho acontece vontade até hoje, imagina. então, assim, só segue o seu sonho. No início não é fácil, nenhum início é fácil. Se tá fácil, tá errado. Essa é a verdadeira frase. Porque tudo que vem fácil, ele vai fácil. Mas tudo que a gente constrói, subindo degrau por degrau, Sem subir nas costas. sem subir nas costas de ninguém, Acho que é o principal. a gente constrói com mais leveza, com mais clareza. E não desistir, gente, do sonho de vocês, porque eu já estive no lugar de vocês. De querer desistir, não desistir. Ou não querer começar porque não tá perfeito, né? Isso é muito comum. E comece com o que tem e melhora no caminho. Porque depois de 5 anos eu fui fazer uma reforma, eu tenho um salão que está em construção, mas eu tenho o salão dos meus sonhos. Eu troquei, depois de 5 anos, a minha mesa de atendimento. Por muito tempo foi uma mesa que não cabia nem a perna da minha cliente mais alta. Então, assim, era uma coisa desconfortável, tanto para ela, tanto para mim. Mas é aquilo que eu falei. Deus nunca planta um sonho no seu coração se ele não vai cumprir. Perfeito.